Don't waste my freezer space. And don't fucking blindside me with small talk! Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Jerry é o personagem mais insuportável de Rick and Morty. E você sabe disso. Sempre foi assim. O cara que ninguém quer perto. O eterno perdedor da série. Mas nesse episódio, os roteiristas resolveram quebrar todas as regras. Agora Jerry não é só protagonista. Ele domina cada segundo da tela. E acredite ou não, isso muda completamente a forma como você vê o multiverso. Ou talvez não. Porque ninguém realmente se importa com o Jerry. Será mesmo? O episódio chama No More Land, inspirado naquele filme profundo sobre nômades solitários vagando pelo mundo. Mas o que um drama premiado tem a ver com o personagem mais dispensável da série? A conexão não é só visual, ela vai muito mais fundo e abre portas para algo que eu nem imaginava que Rick and Morty teria coragem de explorar. Mas antes de te entregar o segredo que faz esse episódio ser muito mais do que apenas um Jerry sendo Jerry, se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra para nossa linha secreta de inscritos. Desde a primeira temporada, Jerry sempre foi tratado como peso morto. Não só por Rick, mas pela própria estrutura da série. Ele é o cara que não entende nada, que trava a ação, que vira piada até quando tenta acertar. Só que em No More Land, tudo isso é propositalmente invertido. Rick quase não aparece. E quando aparece, é só para reforçar uma ideia desconfortável. O universo continua funcionando mesmo sem ele. Quem toma o centro é Jerry. E não qualquer Jerry, mas vários. Cada um mais fracassado, deslocado e absurdamente humano do que o outro. Esse deslocamento não é só narrativo, ele é simbólico. O título No More Land carrega o mesmo vazio existencial de Nomadland, filme que retrata pessoas errantes que perderam tudo e agora vagam em busca de algo que não sabem nomear. Jerry aqui assume exatamente esse papel. O nômade multiversal. Um ser que não pertence a lugar nenhum, que escapa pelas frestas do Central Finite Curve e que sobrevive às margens do caos criado pelos Ricks. Mas tem um detalhe que ninguém percebe. O episódio não é sobre o pior Jerry. É sobre o que acontece quando o multiverso não tem mais o Rick como bússola. Quando o núcleo da história vira aquele personagem que ninguém valoriza. Parece só uma inversão criativa, mas esconde um experimento narrativo muito mais ousado. O conceito de um multiverso cheio de versões alternativas não é novidade em Rick and Morty. Mas o que este episódio entrega é um olhar inédito para um lado praticamente ignorado, até agora. Os Jerry Nomads. Diferente do Citadel of Ricks, que representa a concentração dos geniais, poderosos e muitas vezes arrogantes Ricks, aqui temos o que poderíamos chamar de fundo do poço, do multiverso. Um aglomerado de Jerrys que escapam, sobrevivem e vagam entre dimensões, criando uma espécie de Citadel dos Jerry. Essa ideia é mais do que um simples contraponto. Ela dialoga diretamente com episódios como Jerry Berry Daycare, onde vimos grupos de Jerrys sobrevivendo juntos, marginalizados e esquecidos pelas suas famílias e versões Rick. Essa comunidade aqui vai além. São nômades, errantes, usando fendas e portais deixados pelas experimentações de Rick para escapar da destruição, do abandono e da invisibilidade existencial. São uma espécie de bando, com regras próprias, códigos e até taxas para quem quer atravessar suas rotas dimensionais. E mais, enquanto o Citadel of Ricks tinha o objetivo de controlar, manipular e dominar o multiverso, a Citadel dos Jerry é o oposto. Ela representa a falta de controle, a marginalização, o fracasso quase poético de um personagem que nunca teve vez, exceto como alvo de sarcasmo e abandono. Isso abre um espaço para uma leitura mais profunda sobre o que significa ser Jerry nesse universo. Não apenas um perdedor, mas uma figura que luta para se encontrar em meio ao caos do multiverso. Mas tem uma coisa que muda tudo nessa dinâmica de citadéis e nomadismos. Esse grupo de Jerrys traz consigo uma energia diferente,
quase trágica, que reflete o desespero e a tentativa de reconstrução de identidade. E não é só isso. Já volto nessa ideia, porque o episódio vai além de um simples retrato social de Jerry. Ele entrega camadas ocultas que poucos perceberam. Um dos pontos mais ricos de The Worst Jerry está na quantidade de detalhes escondidos, que só fãs de longa data conseguiriam captar. Logo na Cold Open, o cereal Crackling Nut Grapes aparece como uma clara referência ao Grape Nuts, um cereal famoso por não ser exatamente saboroso. É uma ironia que reflete perfeitamente a personalidade de Jerry. Meio sem graça, um pouco amargo, mas ainda assim persistente. Além disso, todos os personagens daquele universo carregam uma sombra de 5 Uro, uma característica visual que serve como um sinal sutil de que não estamos na dimensão original, reforçando a ideia de múltiplas realidades coexistindo com pequenas variações. A presença de referências como a Second Breakfast evoca diretamente o universo de Tolkien, comparando Jerry a um hobbit. Uma figura simples, com pequenos prazeres, vivendo em um mundo maior e muito mais complexo do que ele imagina. Essa conexão tem peso porque dialoga com o humor e a sensação de deslocamento que permeia o episódio. Outro ponto fundamental é o uso da Snake Jazz, a música enigmática introduzida em episódios anteriores, que aparece na parede do quarto de Summer. Esse tipo de detalhamento cria um fio condutor para os fãs mais atentos, reforçando a continuidade e a construção de um universo coerente, mesmo em episódios que parecem mais descontraídos ou focados em personagens menos centrais. O episódio ainda traz brincadeiras internas com portais e a própria estrutura do multiverso, como o uso do Bag of Holding para conectar realidades, o que não só adiciona profundidade à história, mas também faz um aceno para fãs de Dungeons & Dragons e cultura geek em geral. Parece um conjunto de piadas e referências que passam despercebidas, mas elas fazem muito mais do que apenas divertir. Elas constroem uma narrativa paralela, um universo simbólico em que o fracasso e a marginalização de Jerry ganham uma camada de significado que poucos percebem. A dinâmica entre os Jerry Nomads e o multiverso é muito mais complexa do que aparenta à primeira vista. Eles não apenas pulam entre dimensões de forma aleatória, mas parecem usar rotas específicas, chamadas de frestas, que escapam do controle do que Rick definiu como Central Finite Curve. Para quem não conhece, esse conceito foi introduzido em temporadas anteriores para explicar o conjunto limitado de universos em que Ricks são os seres mais inteligentes. Uma espécie de filtro que mantém um padrão, controlando o caos do multiverso. Nesse episódio, vemos Jerry operando justamente nas brechas desse filtro, vivendo em realidades descartadas, marginais, onde a inteligência e o controle de Rick não dominam. Isso cria uma narrativa paralela fascinante. Enquanto Rick manipula o multiverso para manter sua hegemonia, Jerry representa a resistência invisível, o errante que escapa ao sistema. As dimensões visitadas nessa aventura são tão variadas quanto emblemáticas. Desde universos congelados, que sugerem catástrofes repentinas, como uma nova era do gelo que destruiu famílias inteiras, até ambientes surrealistas como a Yarn Dimension, onde tudo é feito de lã, e o Burning Man Woodstock, uma festa eterna de hippies alienígenas. Essas realidades mostram o quanto o multiverso é vasto e imprevisível, e como Jerry, mesmo sem superpoderes ou intelecto avançado, consegue sobreviver nessas margens. Além disso, as referências culturais reforçam a densidade do roteiro. A alusão a Starkiller Base, em uma lua transformada em disco ball para o baile de inverno do Morty, faz uma ponte direta com o universo Star Wars, aumentando o sentimento de escala e familiaridade ao mesmo tempo. Rick and Morty não está só contando histórias malucas, está dialogando com a cultura pop em múltiplas camadas. Mas a chave para entender o peso desse episódio está no Central Finite Curve e no papel marginal que Jerry ocupa fora dele. É como se ele fosse o reflexo esquecido da ordem criada por Rick, um lembrete de que, por trás do controle absoluto, existem vazios, brechas e falhas. E é nessas falhas que o pior Jerry encontra seu espaço.
A virada dramática mais poderosa do episódio vem com o surgimento de Moot Jerry, uma versão ainda mais decadente, patética e carente do que o próprio Jerry que conhecemos. E isso é proposital. A série não tenta evoluir o Jerry clássico para torná-lo admirável. Ela cria um espelho ainda mais frágil e o coloca lado a lado para que o nosso Jerry pareça funcional em comparação. A fórmula é conhecida. Para fazer alguém parecer mais forte, coloque alguém ainda mais quebrado ao lado. Mas aqui, o efeito é mais complexo. Moot Jerry revela sua origem de forma fragmentada, trazendo lembranças de episódios antigos, como o Jerry errado de The Rick Shank Rickdemption, ou o Bug Jerry de Morty's Mind Blowers. Ele representa todas as versões abandonadas, trocadas, que sobreviveram à margem do sistema sem sequer perceberem sua própria insignificância. Mas é ao retornar para sua antiga casa, onde Beth seguiu a vida, se casou com Paul e criou os filhos sozinha, que a humilhação atinge o clímax. A família o reconhece, o confronta, mas também o aceita. Como se o abandono fosse parte de um ciclo repetido, esperado. E todos, inclusive as crianças, carregam a marca visual das sombras de 5 Herrero. Como se o próprio tempo estivesse congelado naquele universo. A reviravolta aqui não é só o reencontro com a família. É o fato de que ela está bem sem ele. Paul é funcional, querido, respeitado. E Moot Jerry, mesmo sendo o responsável pelo abandono, é tratado com mais empatia do que ele merece. Isso desconstrói o arquétipo do Jerry como piada viva. Ele vira uma figura trágica. Um retrato do que acontece quando se é irrelevante até para os que mais importavam. Mas a série não encerra aí. Ela permite um instante de redenção. E esse instante é dado por outro Jerry. Eagleman Jerry, a versão que estava tentando viver algo novo, reconhece em Moot um reflexo extremo do próprio vazio. Ele não salva Moot com heroísmo. Ele apenas o confronta. Diz, com todas as letras, "Você é o pior Jerry do multiverso." E essa frase, dita por outro Jerry, tem um peso que Rick nunca conseguiria gerar. Porque ela vem do mesmo lugar, do mesmo fracasso, do mesmo buraco, mas com uma consciência que Moot nunca teve. Parece o fim da linha para Moot. Mas a série ainda reserva um último movimento. Já volto nisso porque é onde o episódio vira, de novo, e revela o que Rick realmente pensa de tudo isso. Existe uma chance real de que esse episódio tenha sido mais do que um desvio narrativo. Há indícios de que os roteiristas estejam preparando o terreno para algo maior, envolvendo os Jerry Nomads. Quando Moot menciona que tem vivido em cracks do multiverso, surgidas a partir das falhas e experimentos do Rick, isso não é apenas uma metáfora. É uma pista clara de que as rachaduras no tecido dimensional estão se espalhando. E elas não são mais controladas por Rick, nem mesmo monitoradas. Isso sugere um novo tipo de desordem. Um colapso gradual que pode ameaçar até a própria estrutura do Central Finite Curve. Se antes o multiverso era dominado por variantes de Rick, agora estamos vendo essas sobras de realidade ganhando protagonismo. Jerry, o inútil, o invisível, está atravessando realidades com mais liberdade que o próprio Rick. E mais, ele está sobrevivendo a elas. Isso reverte completamente a lógica da série, onde só os gênios têm agência. Se os Jerrys podem escapar, criar redes, montar sistemas próprios e até controlar variantes de Rick viciados em Portal Fluid, o que mais pode emergir dessas frestas? Outra pista relevante: o personagem Jane. Ele aparece de novo como alguém completamente consciente do que está acontecendo com as viagens dimensionais, as versões jovens de Beth e até os objetos multiversais. Ele age como se já conhecesse tudo. Como se estivesse apenas esperando a próxima loucura acontecer. Isso, somado a outros momentos sutis ao longo das temporadas, levanta uma suspeita que não é nova entre os fãs. A de que Jean pode ser muito mais do que parece. Talvez um observador. Talvez um manipulador silencioso. Talvez um Rick aposentado. Ainda não sabemos, mas o fato de terem mantido esse personagem como constante em episódios tão caóticos não pode ser coincidência. E por fim, a ideia do Nexus, criado por Mortis,
que brincavam com uma bolsa mágica, um item claramente inspirado em RPG e sci-fi adiciona um novo elemento ao mapa interdimensional da série. O conceito de um Grand Central interdimensional não foi introduzido por acaso. Pode muito bem ser o ponto de retorno para algum evento futuro, uma espécie de hub de colisão entre variantes, ideias e tramas esquecidas. A cena pós-créditos de The Worst Jerry é um dos momentos mais reveladores e até surpreendentes da temporada. Nela, Rick e Jerry aparecem nus, assistindo juntos a um episódio de Naked and Afraid, um reality show que mistura desconforto, sobrevivência e exposições desconcertantes. É um cenário que funciona como metáfora perfeita para a relação dos dois ao longo da série. Despidos de máscaras, vulneráveis e, surpreendentemente, conectados. Esse instante quebra a lógica habitual do antagonismo entre Rick e Jerry. Aqui, não há sarcasmo cortante ou desprezo explícito. Em vez disso, há cumplicidade. Eles compartilham um momento íntimo e estranho, exatamente como a dinâmica deles sempre foi. Uma mistura de conflito e dependência mútua. Essa cena ressignifica o vínculo entre eles, mostrando que, apesar de todas as diferenças e humilhações, existe uma linha tênue de afeto, ou pelo menos reconhecimento, que os mantém juntos. Além disso, o fato de Rick ser um super fã do programa que estão assistindo reforça o lado mais humano do personagem que tantas vezes se apresenta como imbatível e arrogante. Essa pequena escolha narrativa adiciona camadas à personalidade do Rick, sugerindo que, apesar de toda a sua genialidade, ele também busca algum tipo de normalidade, algo para se apegar fora das viagens cósmicas e intrigas dimensionais. O detalhe não é pequeno, porque é justamente esse momento que fecha o episódio com uma nota de humanidade e humor ácido, encapsulando a essência do relacionamento mais complexo de Rick e Morty. Essa cena não apenas reforça a ideia de que Jerry é mais importante para Rick do que aparenta, mas também fecha o ciclo de uma jornada onde o pior Jerry, na verdade, é parte indispensável do multiverso e da família. O episódio termina assim, deixando claro que, apesar de todos os fracassos, rejeições e rótulos, Jerry e Rick estão ligados por algo que vai além da lógica, da inteligência ou do controle. É um laço estranho, disfuncional, mas real. E isso pode ser a chave para entender onde essa história ainda vai parar. The Worst Jerry começa como uma piada estendida e termina como uma tese sobre pertencimento. Ao colocar Jerry como protagonista de um episódio inteiro, sem Rick no centro, sem Morty como escada, sem Space Beth ou Summer como contraponto, a série força o público a encarar o que sempre evitou. Jerry não é só um alívio cômico. Ele é um espelho desconfortável. Ele é a falha que sobra quando todo o resto desmorona. E é por isso que ele funciona. Porque no fundo, o episódio não quer que você goste do Jerry. Ele quer que você reconheça que mesmo sendo o pior, ele ainda é necessário. Ele atravessa dimensões, escapa da morte, ajuda seus outros eus e, no fim, aceita que talvez nunca vá ser lembrado. Mas mesmo assim, continua. E isso, dentro do caos de Rick and Morty, é talvez o maior ato de heroísmo possível. O final, com Rick e Jerry dividindo a nudez e a vulnerabilidade em frente à TV, é a conclusão mais sincera que a série poderia entregar. Sem grandes explosões, sem portais dramáticos, sem vilões megalomaníacos. Só dois homens quebrados encontrando algum tipo de consolo em uma rotina absurda. Exatamente como sempre foi. E agora eu quero saber de você. Depois desse episódio, Jerry merece mais espaço na série? Ou tudo isso foi só uma despedida disfarçada em multiverso e ironia? Comenta aí. E se quiser continuar nessa jornada por realidades cada vez mais absurdas, já sabe. Tem mais 2 episódios vindo aí, e eu vou destrinchar cada detalhe aqui no canal. Se essa análise te trouxe algo novo, uma leitura que talvez você não tinha feito, deixa o like e entra para nossa linha secreta de inscritos.